E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E agora nós vamos falar sobre as propostas do governo para os trabalhadores, as pautas em discussão com os sindicalistas. Eu converso aqui com Ricardo Patá, que é presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT. Ricardo Patá, boa noite. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com você, Denise, e todos que estão nos vendo. Eu que agradeço a sua participação e vamos começar falando das promessas do então candidato Lula, que era de uma correção real de salário mínimo, era também o aumento da faixa de isenção para 5 salários. Sabemos das limitações orçamentárias, a questão da responsabilidade fiscal e acabou ficando o salário em R$ 1.302, mas até no dia que ele anunciou todas essas propostas, você estava presente também, ele falou em um grupo de estudo, né, para junto com os sindicalistas definir mudanças. Quais seriam as prioridades desse grupo? Bom, no que tange ao salário mínimo, que é uma das promessas importantes na campanha, inclusive, e resgatando o que ele já fez em política no governo anterior, a proposta é que tenha a recomposição das perdas inflacionárias mais o ganho do PIB de 2 anos anteriores. Foi exitosa na oportunidade e é, a meu ver, um dos instrumentos mais poderosos de distribuição de renda que o nosso país, o Brasil, acho que é o segundo pior do mundo nesse quesito. E para esse ano, no começo, já tinha um indicativo de chegar a 1.302, que é um pouco acima da inflação, mas aquém dos valores que o movimento sindical estava discutindo com o próprio governo Lula, que é 1.342. Não é nem 1.320, que foi uma outra proposta. 1.342. Aprovada pelo Congresso. Exatamente. Aí nós percebemos, e você mesmo já comentou, a questão da responsabilidade fiscal é muito importante e não se pode, mesmo que tenha uma promessa, cumprir e trazer problemas graves para a economia do nosso país. Nós temos que ter essa consciência. O fundamental, ele criou um grupo de trabalho que em 45 dias deverá apresentar, inclusive está o Ministério da Economia, o movimento sindical, propostas e sugestões. Na minha impressão, no 1º de maio, que é um dia emblemático para os trabalhadores, ele deverá anunciar 1.320, quer dizer, não é nem 1.302, nem 1.342. Mas o mais relevante disso é que é a política que é criada e para os anos futuros já fica acertado que todos os anos, além da recomposição, vai ter o ganho real através do PIB. Só esse fato, a meu ver, já é uma grande vitória. Em relação à correção da faixa de isenção, se pensa agora dos 2.000, ou 2 salários, aliás, para evitar o que se tem questionado muito, que quem ganha agora 1,5 salário está pagando imposto, o que não acontecia antes, mas é dentro também do espaço orçamentário, né? É a mesma coisa. A vontade, na realidade, era isentar para as pessoas até R$ 5.000, que é muito razoável, porque o argumento que se utiliza é que quem realmente paga imposto no nosso país são os trabalhadores, né? Por conta da responsabilidade fiscal, não há possibilidade, nesse primeiro momento, de chegar a 5.000. Mas também imagino que no começo de maio haverá um anúncio de, no mínimo, R$ 2.500, que já é um início de se recuperar uma questão que é, a meu ver, muito grave nas costas do trabalhador. O trabalhador paga muito imposto de renda. Agora, Patá, tem algumas questões que são polêmicas nesses estudos e nas propostas do governo. Um em relação a mudanças ao MEI, né, que o ministro Marinho considera uma fraude, né, da CLT, que é uma forma de se driblar a CLT. Então tem o microempreendedor individual, que agora até tem uma proteção da Previdência, mas é uma forma de não ter contratação formal, né? Então o Luiz Marinho está preocupado com isso, o próprio presidente Lula, mas a gente sabe que tem sido uma alternativa para uma maior oferta de emprego por causa de encargos trabalhistas. E nesta semana o ministro falou uma coisa mais polêmica ainda, foi a questão do Uber. Ele falou que se eles forem embora não tem problema, porque os Correios têm experiência e assumem essa responsabilidade. A gente sabe que não é simples assim, seria estatização de um serviço que pode ter grandes problemas, mas é uma alternativa de emprego para muitos brasileiros, né? Isso desde a pandemia, desde antes. Como é que você vê essas questões? Bom, é importante ressaltar que tem alguns temas que nós queremos repactuar na reforma sindical trabalhista de 2017. A volta das homologações, a volta da ultratividade e o fim do comum acordo pela emenda 45, a questão do regramento para o trabalho intermitente e a questão do regramento para o trabalho em aplicativos. A questão colocada dos aplicativos é uma questão mundial, não é nacional.
não é? Nós temos uma representação importante dos motoboys em São Paulo e dos trabalhadores em Uber também no Brasil. E o presidente do sindicato, no caso do motoboys, ele quer, de qualquer forma, a CLT, formalizar de qualquer forma. Eu, como presidente da central, eu tenho que ser um instrumento do sindicato. Mas ressalto de que, enquanto não é pacífica a compreensão, porque a Justiça do Trabalho, hora dá ganho para se formalizar e hora não dá, não é pacífico. Mas, enquanto isso, o que ocorre? Trabalhadores jovens morrendo ainda, se acidentando. E sem assistência. E sendo ceifado o futuro de uma geração importante. Então, eu acho que é um debate importante e o Luiz Marinho está colocando esse tema para ser debatido no âmbito das centrais sindicais e depois nós vamos ter uma conversa com a área empresarial. Não há dúvida nenhuma de que não nos interessa que o Uber vá embora, que o iFood vá embora, não tem, porque nós temos que buscar nesse mundo da quarta tecnologia e de mudanças importantes que a pandemia potencializou, o e-commerce, teletrabalho, entre outras questões, nós temos que nos adaptar. Não significa que nós vamos precarizar. Temos que debater, temos que dialogar. E com certeza absoluta, nos próximos 90 dias, esses temas que eu estou ponderando deverão ser negociados com a área patronal e depois com os líderes dos partidos políticos para que haja uma sinergia, para que possamos colocar em debate esses temas e mais, o mais polêmico, o custeio do movimento sindical. Esse eu quero falar também, mas antes em relação a encargos trabalhistas, existe algum estudo em relação a isso, que foi o que levou a essa situação da precariedade, de informalidade que ainda é muito alta, do aumento expressivo do número de MEIs, que na verdade não são empreendedores individuais, são pessoas que trabalham para as empresas que deveriam ter vínculos, a pejotização, é uma forma de fugir do encargo trabalhista que é muito pesado, é pesado do lado do trabalhador e do empregador, não é? Não há dúvida nenhuma. O GT foi protagonista, inclusive, em ampliar o período das isenções de 17 setores, ou seja, desoneração da folha de 17 setores. Nós fomos, porque tem vários setores que nós representamos. Só que isso é paliativo. E é privilégio de alguns setores. Exatamente. Então, a nossa proposta é que todas essas questões sejam debatidas no âmbito de uma reforma tributária. Porque dentro dessa reforma tributária, você poderá desonerar ou criar situações que todos possam pagar e pagar menos impostos, mas não pode ficar da forma que está. E essa questão colocada, saiu recentemente uma reportagem que houve um aumento do emprego no Brasil. Só que na mesma matéria saiu que a massa salarial diminuiu. Então, o significado, na realidade, desse aumento é que tem trabalho precário, trabalhos realmente com baixíssima remuneração. Então, esses debates são fundamentais e importantes, não são no âmbito do Ministério do Trabalho. Eu acho que isso é no âmbito do governo federal, com vários ministérios e principalmente o Ministério da Economia. E quanto ao financiamento sindical, quando a gente fala nisso, todo mundo começa já a reclamar da possibilidade de volta do imposto sindical, que o fim foi muito comemorado por trabalhadores e também empresários, que a gente vai lembrar que as empresas também têm imposto, também têm sindicatos representativos, né? Talvez esse seja um dos temas mais polêmicos. Na campanha, inclusive, eu tive em várias reuniões com o presidente Lula e a área empresarial, eu sempre até antecipava, o movimento sindical não quer acabar com a reforma de 2017 e não quer a volta do imposto sindical. Mas nós queremos repactuar alguns temas, eu já antecipei 4 ou 5 temas, e que tem que ter, como no mundo todo, tem uma estrutura que seja de custeio, que dê tranquilidade para que os sindicatos possam fazer e desenvolver seu trabalho, principalmente num país continental como o nosso e com tantas adversidades. A ideia é, na realidade, que uma assembleia, a mesma assembleia que pode até abaixar salário dos trabalhadores, ela poderá, essa assembleia legítima, transparente, que tenha uma quantidade mínima de trabalhadores, pode ser virtual, pode ser itinerante, presencial, conforme a categoria presencial é quase impossível, e essa assembleia
Nessa Assembleia, os trabalhadores vão decidir e definir se querem contribuir para o sindicato e quanto querem. O trabalhador que tem que ter esse poder de decisão. Não pode ficar vetado, porque hoje é expressamente proibido numa Assembleia decidir se deve ou não deve contribuir com o sindicato. É proibido. Então nós queremos que o trabalhador tenha essa capacidade de decidir e definir. Quero contribuir. O sindicato é um sindicato que trabalha, então eu quero dar 1% ao mês com limite, dessa forma, dessa maneira. O sindicato não faz nada para nós, eu não vou contribuir. Quem tem que decidir é o trabalhador. O sindicato tem que mostrar serviço, inclusive o Lula falou disso no encontro, que tem que estar lá na fábrica, na empresa, no banco e mostrar que está perto do trabalhador e o representando. Agora nós temos apenas 1 minuto, mas você está atuando também em relação a Americanas. Esse caso aí que pode levar muitas demissões. Quais as propostas, negociações? Olha, essa é uma preocupação muito grande, são 45 mil trabalhadores em 1.800 lojas no Brasil. Todos nós ficamos surpresos com um rombo de 20 bilhões que se tornou 43 bilhões. Tivemos hoje, inclusive, uma reunião com o ministro Marinho e com o Ministério Público, iniciando o processo de dialogar com a empresa. Nós não queremos quebrar a empresa. Então, todo lugar que eu vou, falo para os consumidores, continue consumindo, porque a empresa tem que estar em pé, porque o pior seria a empresa quebrar. Então, nós vamos estar debatendo e discutindo a reestruturação da empresa. Então, o movimento sindical estará presente para que a gente possa desenhar o que é melhor e estar consciente de que certas questões de reestruturação significa fechar algumas lojas e demitir algumas pessoas. Não queremos que os trabalhadores percam absolutamente nada. Se forem demitidos, que recebam todos os seus haveres. É isso, eu agradeço muito a participação, a presença do Ricardo Patá, que é presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT. Muito obrigada, Patá. Boa noite. Eu que agradeço, Denise. Boa noite. Com vocês.